Muito bem, povo de Deus, passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra, continuando o estudo que fala sobre a obediência a Deus. Na primeira parte eu falei sobre obediência a Deus, o princípio da obediência. Nós falamos lá do Éden, Gênesis 2, da desobediência lá de Adão e Eva. E continuando aqui na parte 2, hoje nós vamos meditar sobre a obediência em meio à corrupção, em meio à incredulidade, né? É muito interessante. E o versículo principal que nós estamos nesse estudo baseado é o Evangelho de João, versículo 14, ou melhor dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E hoje nós vamos falar na parte 2. Eu dividi em 7 partes, e hoje aqui na parte 2 vamos falar sobre a obediência em meio à corrupção. E nós vamos meditar lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. E diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira, de gófer, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, aqui Deus deu uma direção para Noé. Nós estamos falando sobre obediência em meio à corrupção, em meio à incredulidade. Sabemos que naquela época Noé vivia em meio a um povo que não respeitava Deus, era um povo incrédulo, rebelde, viviam extremamente desagradando a Deus. Então, Deus olhou para Noé e pediu para ele, explicou mais uma vez, Deus explicou o motivo. Deus disse: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. Então, isso dá a entender que Deus está contemplando tudo o que acontece no nosso meio aqui na terra, a incredulidade, a maldade, a perversidade. Deus está entendendo, está vendo, observando. Entendendo não, mas Ele está observando tudo isso que está acontecendo. Ele deu uma direção para Noé. Explicou e deu uma direção para Noé. E nessa direção, ele orientou Noé como ele deveria fazer. Então, em momentos de aflição, momentos de você estar no meio de gente incrédula, gente que não tem a mesma fé que você, que não professa a mesma fé que nós, o povo estava corrompido, o pecado dominava, a blasfêmia e a abominação, outras coisas mais. E Deus resolveu acabar com aquela situação e olhou para Noé e deu essa direção para Noé. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 22, diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus
lhe mandou, assim o fez. Nós estamos falando sobre obediência a Deus. E nessa segunda parte estamos falando sobre obediência em meio à corrupção. Em meio a você ir contra a maré. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. Assim fez. Ele não olhou para a dificuldade. Eu fico imaginando que aquele povo, vendo ele construindo uma arca, né? Um barco, deveriam zombar dele, rir, debochar, esse velho tá gagá. Isso são as minhas palavras, né? No dia de hoje. Mas ele obedeceu a si mesmo. Quantas pessoas que estão buscando a Deus e vão à igreja, vão buscar a Deus, vão para a oração, vão congregar e quando voltam, enfrentam situação de corrupção, pessoas corrompidas que não creem no Evangelho, que não creem em Cristo, que debocham da sua fé. Tá vendo? Você foi lá para a igreja, tá perdendo tempo, que salvação o quê? Que Jesus vai voltar o quê? Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas a palavra de Deus, ela não falha, Deus é fiel. E a palavra de Deus diz que Jesus falou que ele vela para que a sua palavra se cumpra. Noé obedeceu mesmo sem entender completamente. Imagine, você vai lá, no meio do deserto, você vai construir um barco. Imagine se alguém manda você, ou se Deus manda você, numa situação dessa, você vai para um lugar deserto, um lugar que não chove, um lugar que tem mar, e manda você construir um barco. Só por obediência e fé. Porque aquele que não crê não obedece. Então, mesmo sem entender completamente, a obediência a um mundo completamente corrompido. Mas ele foi lá e obedeceu. Não importa a circunstância, o que Deus nos orienta, o que Deus nos ensina, o que Deus nos ordena, nós temos que obedecer, porque Deus, ele não vê como a gente vê. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, 15 minutos. Imagine daqui a um mês, uma semana, daqui a um ano. Mas Deus, ele contempla tudo. Deus lá de cima, ele contempla tudo. E ele vê o nosso coração, ele vê se nós estamos preparados para aquela situação. Se não estivermos, ele vem e nos prepara através da sua palavra. Então imagine, mesmo sem entender completamente, a obediência foi fiel. Ele obedeceu. E nós sabemos o resultado da obediência dele, que por causa da obediência dele, foi salvo ele e a sua família, fora os animais que Deus tinha mandado ele colocar na arca. Obediência não depende da opinião dos outros. Guarda isso no seu coração. A obediência não depende da opinião dos outros. Noé construiu algo antes da chuva existir. Então você imagina quantas opiniões contrárias vieram diante de Noé. Está fazendo isso aí para quê? Você está perdendo o seu tempo. Que isso? Como eu já disse, né? Chacota, deboche. Não depende, para nós obedecermos, não depende da opinião de ninguém. Como eu falei na primeira parte, quando nós falávamos lá de Adão e Eva, só bastava obedecer o que Deus falou, o que Deus ordenou, não tocar naquela árvore, não comer daquele fruto. Mas a obediência não depende da opinião dos outros. Cuidado com opiniões que vêm
para você opiniões que vão afastar você de Deus, opiniões que vão impedir você obedecer a Deus. Porque se nós não obedecermos a Deus, estaremos em pecado, estaremos no erro. E Deus é justo. Então, eu não preciso de opinião de qualquer pessoa, seja lá quem for. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu não preciso cogitar, averiguar, conferir se aquela palavra é real ou não. Servir a Deus mesmo sendo criticado. Muita gente, muitas pessoas, de repente, na igreja, em casa, em família, no trabalho, são criticadas por servir a Deus. É o mundo corrompido. É você viver a obediência no meio da corrupção, no meio de pessoas corrompidas. Não é fácil, irmãos, mas não é impossível. Como nós vimos anteriormente, na primeira parte, obedecer a uma decisão. Então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso obedecer. Servir a Deus mesmo sendo criticado, não importa as críticas. Se for crítica construtiva, amém. Agora, se for crítica destrutiva para te colocar para baixo, para te desanimar, irmão, deixa entrar por aqui e sair por aqui. O que importa é o que Deus diz, o que importa é agradar a Deus. Não importa agradar a qualquer outra coisa, a qualquer outra pessoa e desagradar a Deus. Não. Faça isso não. Você continua obedecendo mesmo quando ninguém apoia? Essa é uma pergunta para você refletir. Você não precisa responder. Você continua obedecendo mesmo quando ninguém apoia? Quando ninguém te apoia, como eu falei, a gente não precisa depender da opinião dos outros, mas você continua servindo a Deus, obedecendo a Deus, quando ninguém te apoia, quando as pessoas são contrárias à tua atitude, à tua fé, você continua obedecendo? Então guarda essa palavra. Essa é a segunda parte. Então nós vimos aqui a obediência em meio à corrupção, em meio à incredulidade. Fica firme, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, olhe para o autor e consumador da sua fé. Ninguém pode te salvar ou nos salvar ou me salvar. A salvação, ela vem através da obra que Jesus Cristo fez. Aquele que crer nessa obra da cruz verá a glória de Deus. E Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, em meio à dificuldade, em meio à corrupção, à incredulidade, fica firme, obedeça a palavra de Deus. Isso são situações que impedem a pessoa obedecer a Deus. Essa é a segunda parte. E na próxima mensagem, vamos ver a parte 3, onde vamos ver a obediência que exige sacrifício. Eu aguardo você e que essa palavra, que essa mensagem falando sobre obediência abra os seus olhos, abençoe você, sua casa, sua família e te dê livramentos e te aproxime de Deus em nome de Jesus.